Bom, 3 de dezembro de 2016, 11 horas e 4 minutos. Então, retomando a gravação, parte 2, vídeo 2, referente à colaboração de Rogério Santos de Araújo, anexo 1, PAC SMS. Então, dando prosseguimento, Rogério, então agora nós vamos falar então da assinatura do contrato, que a adjudicação aqui foi 26 de 10. 26 de 10 de 2010. Isso. Então eu quero que o senhor agora descreva essa adjudicação e o que se passou a partir desse momento em relação aos pagamentos dos valores prometidos. Bom, após a adjudicação, o João Augusto me falou, já tinha falado antes, que quem iria tratar desse tema era o Ângelo Lauria, que é o codinome Voz. Tá, então o João Augusto falou que a parte operacional... 2,4% do PMDB, 1% ficou lá com o Márcio para resolver lá entre empresa e PMDB, e PT, desculpe. Os 4%, o Ângelo Lauria. Tá, então o João Augusto delegou ao Ângelo Lauria a parte operacional do PMDB. Do PMDB. Aí eu encaminhei o Ângelo Lauria para conversar com o César Rocha. Tá. E aí lá o Ângelo dava os inputs ao César para onde é que ia o dinheiro. Se em espécie, se ia para o exterior, para as contas, e ele que dividia. Peraí, você falou então com o Ângelo Lauria e botou ele em contato com quem? Com o César Rocha, com o César Rocha. Tá. E aí eles tiveram linha direta, os dois? Linha direta. Tá, aí os dois passaram a operacionalizar os pagamentos. Isso. Ok. Aí apareceu esse tremito, essas coisas, que deu... Aí isso aí, nas minhas contas, 4 vezes de 800 dá 32 milhões de dólares. Nesse momento, o valor do contrato era o total ainda de 800 milhões. Tá. E aí, aí vamos voltar naquele assunto, e a parte da divisão. Na divisão, é ele que dava os inputs para o César dizer, ó, vai tanto para aqui, para conta tal, tanto para cá. O senhor fala aqui, João Augusto também me disse que parte desses valores era destinado ao PMDB, sob coordenação de Eduardo Cunha, e restante para o PMDB de Minas Gerais. Isso. Quem fala isso? João Augusto. Após a assinatura do contrato. Ratificou, né? Eu já sabia antes com a visita do Felipe, mas ele não disse quanto que era para cá, para lá. Mas ele deu o norte já. Deu o norte. O norte era uma parte PMDB Nacional Eduardo Cunha. E uma parte Bancada Mineira, PMDB Minas. E aí isso explica porque Felipe Diniz foi lá naquela vez no prédio. Algum outro emissário do PMDB, além de Eduardo Cunha e Felipe Diniz? Não. Nunca apareceu? Não. E quem faria a divisão fina do detalhe seria o Ângelo Lauria, que dava para o César as coordenadas. E o César tinha que obedecer à divisão que o Ângelo Lauria daria. Tá, então esse Ângelo Lauria foi o operador prático dos valores de como eles deveriam ser destinados. Tá, e atuando sob delegação do João Augusto. Isso. Tá bom. Bom, aí também, posso seguir um pouco mais? Ok, pode. Aí também teve a parte do Aloysio Teles, que eu botei o Mário Miranda em contato com o César Rocha. Tá. Ah, não. Aí o Aloysio Teles é aquela cota dos 3%. Dos 3%. Aí o Aloysio Teles ressurge... Nomeou o Mário Miranda, que é um ex-funcionário da Petrobras, que... Essa altura ele era funcionário ou já estava com... Não, já estava fora, uns 15 anos fora. Tinha uma agência de consultoria, alguma coisa? Tinha uma agência de... Lembra a empresa dele, do Mário Miranda? Não lembro o nome da empresa dele. Tá. Mas a empresa dele que recebeu, Tech Trade. Tá, então o Aloysio Teles delega para Mário Miranda a parte operacional dos 3% da cota do Aloysio Teles. Tá. Ele menciona quem mais seria beneficiado, o Aloysio Teles? Não. Internamente? Não. Zelada? Não. O Mário que conversava com o Aloysio e passava lá para o Aloysio. Tá. Estabeleceu-se uma linha direta do Mário Miranda com César Rocha? César Rocha. Também? O detalhe não passava por você mais? Não passava. Tá. Então o senhor agiu até o ponto que você colocou em contato Mário Miranda com César Rocha. Isso. E também o senhor colocou Ângelo Lauria com César Rocha. Isso.
Tá, Ângelo ficou o canal dos 4% do PMDB. Isso. E o Mário Miranda, o canal do 1%. Do Mário Miranda, 3%. O Mário Miranda, 3% do Aloysio e equipe. Do Aloysio e equipe. E o 1% do PT, como o PT ficou o Márcio, cuidou disso. Eu não tenho detalhe. O Márcio que viu lá dentro da empresa como é que pagou isso ao PT. O senhor não sabe? Não sei, não tem detalhe. Passou para o Márcio passou para a empresa. Márcio que fez a gestão disso lá a partir daquela indicação do Duque, de que a Odebrecht tinha que se virar para fazer isso chegar. O senhor citou o Vacari? Citei porque eu vi no Drauzio o codinome Camponês. Tá. Então, e aí bate com a informação do 1% lá. Eu não sei porque aqui Camponês está... A gente vai repassar. Está na consolidação. Não, mas eu ainda tinha aqui mais um... Está na consolidação aqui embaixo. Eu ainda tinha aqui mais umas informações. Não, antes da gente repassar a tabela, vamos continuar com as informações então. Você fala que tomou conhecimento por Márcio Faria de que a companhia realizou pagamento ao PT no montante aproximado de 8 milhões. O Márcio falou isso? Eu passei para o Márcio e o Márcio disse, olha, Rogério, nós vamos resolver esse problema dos 8 milhões. Pode esquecer isso. Tá. Eu não acompanhei mais. Mas ele confirmou? Ele falou que foi pago. Esqueça isso que foi resolvido. Se foi contrapartida numa outra coisa, como é que resolveu lá dentro, eu não entrei nesse detalhe. Tá. E aí o Aloysio Telles fica na faixa de 24 milhões. Isso. Que é os 3% do grupo dele. Depois tem o pagamento do Mário para mim, porque eu gostaria de deixar para o anexo movimentação financeira. Tá, mas só brevemente, refira Porque ele me pagou uma comissão, o Mário, de 6 milhões de dólares. E ele desconta isso da cota de quem? Do Aloysio? Não, dele lá, do Mário, que tinha recebido dentro daqueles... Ah, tá. Agora, o Mário é comissionado... Não, o Mário tinha outras comissões também. Eu não sei se ele tirou tudo da parte dele. Por isso que eu queria pôr, se não tivesse objeção, na parte de movimentação financeira. Ok, não diz respeito a esses fatos aqui, mas a parte sua, ok. Tá. Bom, aí o senhor fala assim, o pagamento foi feito à empresa Tech Trade, controlada por Mário Miranda, por meio de contrato de prestação de serviços fictícios sugerido pela... esse aqui é o... não, tá. Esse aqui é o seu, é aqueles... Não, esse meu não, esse é o do Aloysio. O Mário fez um contrato sugerido lá pela área de projeto estruturado, fez um contrato de prestação de serviço para justificar aí a saída desses 4 milhões. Esclareça um pouco mais. Quem faz contrato com quem aqui? O Mário Miranda, representando a Tech Trade, faz um contrato com uma empresa que foi indicada pelo Departamento de Projetos Estruturados da Odebrecht. Eu não me lembro o nome. Tá. Aí o dinheiro sai da Odebrecht e entra na Tech Trade. Os 24 milhões. Isso. Como um contrato fraudulento de prestação de serviço. Fictício. Tá. Aí isso entra na Tech Trade e aí da Tech Trade o Mário Miranda repassa para o Telles e outros. Que o senhor já não sabe quem foi. Não sei, aí não. Tá, entendi. Então, nesse caso aqui, esse teve um contrato de prestação. Não foi uma propina pura e simples, uma transferência offshore, tal, teve um contratinho. Teve um contrato. Esse contrato estaria onde, o senhor sabe? Aí tem que... Algum lugar da Odebrecht? Algum lugar, tem que... Eu já pedi para acharem, mas não... O senhor já viu esse contrato? Eu me lembro que eu vi esse contrato. O senhor viu? Quem te mostrou esse contrato? Esse contrato eu vi uma vez... não sei se foi o Mário que me mostrou, que assinou um contrato sugerido. E eu não me lembro direito, sabe? Porque... Só para eu tentar entender melhor aqui. Em regra, a Odebrecht fazia os pagamentos das comissões sem nenhuma preocupação
de haver um contrato ainda fictício para justificar essa transferência de recursos. Por que houve essa preocupação? Porque no caso do Mário, ele como era uma pessoa que operava muito nessa área, ele achou que tendo um contrato dava mais credibilidade à operação. Eu acho que foi um negócio desse tipo. Foi uma ideia do Mário. Eu acho que foi. Mas o contrato foi sugerido pelo Departamento de Projeto Estruturado. Entendi. Tá, ok. E a parte... Então, o senhor fala aqui, a Tec 3 explica os 3% do Aloysio Teles. E os 4% do MDB? Os 4% foi o Ângelo. Direto com o César O Rocha. César, e ele ia dando as coordenadas. Tá, então vamos repassar aqui essa... Só queria ficar com ele um pouco, Diego, porque assim, pelo que eu entendi, esse mesmo contrato também gerou uma comissão para o senhor. Não, mas aí como estava... Não foi... Não, sabe o que acontece? É que como o Mário estava aí eu botei liguei ele, mas lá naquele anexo movimentos financeiros, que eu não sei se ele tirou disso aí. Então eu preferia falar que o Mário, essa comissão, no anexo... Tá, mas deixa eu compreender o seguinte, ó. O senhor recebeu uma comissão. Recebi do Mário. E ela está vinculada? Não estava vinculada, não. Ele aparentemente, ele me pagou isso, mas eu queria, como eu falei para o doutor Diego, como eu tinha citado isso aí, eu que foi até iniciativa minha citar isso, porque o Mário apareceu aí, mas eu preferia... Tá bom, mas só respondendo a minha pergunta. Essa comissão está vinculada a esse contrato? Não diria que estaria assim, plenamente vinculado. Em parte. Tem outros motivos pelos quais o Mário te pagaria uma comissão? Porque eu conheço ele há muito tempo, ele é uma pessoa que tem uma capacidade, eu até elogio ele no meu depoimento, ele é tecnicamente muito bem preparado, já morou no exterior, trabalhou fora, ele é reconhecido como técnico, né? Um bom técnico nessa área de gestão de contrato. Mas isso não é motivo para ele te pagar 6 milhões. Não, mas ele sempre, quando alguma empresa, alguém me perguntava se eu conhecia alguém que pudesse prestar um serviço, eu sempre indicava ele. Entende? Então, por isso que eu gostaria de colocar isso lá no movimento financeiro. Tá bom. Se o senhor não se importar. Eu queria só entender, na verdade, e aí eu acho que pertence a esse anexo, a relação entre essa comissão e este negócio específico. Porque se existe essa relação, eu acho que esse fato faz parte desse anexo aqui. Mas aí então não vou citar no anexo de... de novo. Não há nem problema citar de novo. O que é importante é assim. Mas em parte era, mas não foi total. Tudo bem, mas então, a resposta ainda que o valor seja menor, tá vinculado. Significa que o senhor recebeu uma comissão desse negócio. Em parte. E aí eu queria entender o seguinte, pelo que o senhor nos disse ontem, em regra o senhor não recebia a comissão. Não, mas naquele anexo 00 eu falei desse assunto. Vou reiterar, são anexos distintos e o senhor tem que responder as perguntas tantas vezes quanto a gente perguntar. Pelo que eu entendi ontem, o senhor em regra não recebia. Não recebia, mas nesse caso foram 2 casos específicos que eu cito no movimentação financeira. E o que houve de diferente nesse caso para aqui ter comissão? Porque eu aceitei o Mário como intermediário, ele ganhou também ganhou dinheiro dele. O Mário ficou com quanto? Não sei. Naquela conversa inicial com a Aloysio Teles, que ficou acertado os 3%, não ficou acertado que está embutido o percentual para o senhor? Não. Se te perguntar para o Aloysio Teles se naquela se eu conversa negociei com ele, negociou um percentual para o senhor? Pode perguntar, eu nunca negociei isso com ele. Não estaria embutido naqueles 3%, não. Uma parcela... Eu não negociei isso com ele. Sabe o que é estranho aqui? Olha só. A parte do PT foi quanto nesse negócio? 1%. Que deu? 8 milhões. Mas o PT não tinha nada com isso. Não, eu quero dizer o seguinte. Mas o Aloysio Teles levou 3 vezes mais que o partido inteiro. E o senhor levou 6 milhões, que é quase o valor do PT aqui. É isso que eu estou tentando entender. Por isso que eu fiz a relação dos valores. Mas em parte, né? Tudo bem, se for metade disso aqui. O senhor recebeu 1/3 do PT nesse negócio, é isso mesmo? Seu valor foi alto nesse caso. Foi.
Agora, apresentar para o senhor anexo 1E, a planilha de pagamentos referentes a esse contrato PAC-SMS. Eu queria que o senhor primeiro esclarecesse a procedência dessa planilha, quem fez, de quem autoria, de onde saíram esses dados, para que a gente contextualizasse. Então, a procedência dessa planilha é aquele programa da empresa chamado Drauzes, e que foi consolidado nessas tabelas aí pelo César, mas com os dados todos fornecidos pelo programa Drauzes. Então foi o senhor que montou essa tabela? Eu não montei essa tabela. Tá, isso aqui era a parte operacional. Era a parte operacional. Eles falavam direto com os operadores. Exatamente. Tá, aqui tem alguns codinomes que estão com pagamentos vinculados a essa obra. Queria perguntar para o senhor, e o senhor falar quem que são esses codinomes. Então, Ferrari recebeu R$ 1.295.795 em 2010. Quem que é Ferrari? O Ferrari, eu não tratei com ele, mas eu sabia que o apelido dele era o apelido do Delcídio, o codinome do Delcídio. Mas eu não tratei isso aí, não é responsabilidade minha. Se houve esse pagamento, não foi através de mim. Certo. Então, poderia haver pagamentos vinculados a um mesmo contrato e não todos partindo do senhor do Marfaria. Exatamente. Tá, então botaram na conta desse contrato, mas esse não partiu do senhor, essa autorização. Não. Tá, então Ferrari é Delcídio. Delcídio do Amaral, mas não foi o senhor que... Não fui eu. Tá bom. Drácula aparece com 591 mil. Desculpe, eu não sei também. Esse Drácula eu não sei quem é. O senhor não sabe quem é Drácula. Tá. Ele já apareceu em outras tabelas, eu não me recordo, não sei quem é. Tá, a gente vai perguntar. Camponês, quem que é camponês? Camponês é o João Vacari. Camponês é João Vacari. Tá. Acelerado. Acelerado é o Aloysio. Tá. Camponês João Vacari aparece com 7 milhões, que é valor muito próximo dos 8 milhões combinados. Então, esse camponês de 7 seria o PT. Mais ou menos os 8 milhões do PT. Isso. Tá. E o acelerado? Acelerado é o Aloysio. 3 vezes 8, 24, 3%. É o Aloysio Teles? Então, o Aloysio Mário Teles, Miranda. Via Mário Miranda. Isso. Tá. Que aí bate os 24 milhões dele aqui. Isso. Que é o 3%. Isso. Tá. Mestre, quem que é? Então, Mestre e Tremito, que eu acho que foram os codinomes que o Ângelo deu lá, se somavam. Estou somando. Se eu somando 13 mais 19, se eu somando 13 mais 19, dá 32. 4 vezes 8, 34% do PMDB. Tá, então, Mestre e Tremito... Cota do PMDB. São os 4% do PMDB. Isso. O senhor, a pessoa que eles representam, você sabe quem seria? Dizer... Não. Pelos codinomes? Não. Quem que é Márcio e quem que é isso foi dado pelo Ângelo Laura lá com o César. Isso foi dado pelo Ângelo Laura e por César. Isso. Tá, então Humberto Costa teve algum relacionamento com esse fato? Humberto Costa teve algum relacionamento com esse fato? Não. Não? Não. Ok. Tá, Humberto Costa ele aparece naquela hora em que... Não, Humberto Costa é outro Anexo. Henrique Alves, eu falo. Henrique Alves. Henrique Alves ele aparece naquela hora em que... Da reunião com a cúpula do PMDB. No dia 15/7. Tá. Tá. Aqui consta que o Drácula seria o Humberto Costa. Isso aí, se alocar aí, não passou por mim. Tá. Então, o Ferrari é o Delcídio. Também. Você tem certeza que o Ferrari é o Delcídio? Tenho. Tá. Mas eu não sei aí essa alocação de onde é que partiu. Um outro funcionário do Odebrecht autorizou e botou nessa conta. É. Tá. O Drácula
segundo consta que seria o Humberto Costa, a informação ser confirmada. Também, se for ele, também o senhor não autorizou. Não autorizei. Mas consta aqui na planilha, alguém teria colocado. Tá. Camponês, 7 milhões Vacari, seria 1% do PT. Acelerado é Os o 3% do Aloysio. Aloysio. Do Mário Miranda barra Aloysio. Eu vou perguntar, nós já perguntamos 2 vezes, eu vou perguntar a terceira vez. O senhor tem certeza que o senhor não sabe detalhar e definir as pessoas que estão sendo beneficiadas por trás desse pagamento para o Aloysio Teles, 24 milhões? Não sei. Não sabe? Não sei. E Mestre e o Trenito seriam 2 A pessoas cota associadas. Cota ao PMDB. Seria a cota do PMDB. Isso. Mestre, que o senhor não sabe. Não sei. O senhor, pelas divisões, o senhor acredita que possa ser aquela divisão do PMDB nacional, PMDB Mineiro, bancada mineira. Tá. Esses dados te indicariam isso? Indicaria. Tá. Isso iria ficar da carga da divisão vindo pelo João Augusto Maria. Não, João Augusto barra Ângelo Laura. Perdão, isso. João Augusto barra Ângelo, eles teriam feito essa indicação. Tá. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. O senhor diz que o senhor por 2 vezes o senhor disse que por 2 vezes negou pagamentos de antecipação de propina antes da assinatura do contrato. Isso. Que foi uma vez para o Eduardo Cunha e outra vez para o Felipe Diniz. Só que aqui aparecem pagamentos em agosto, setembro e outubro. Ou seja, antes da assinatura do contrato, porque aí depois a gente tem um gapzinho em novembro e aí em dezembro voltam os pagamentos. Que depois vão retomar só em março de 2011. Olha, então nós temos aqui o Ferrari é o Delcídio. Isso. Tá, o senhor fala que não foi o senhor que autorizou. Não foi. Então consta pagamento aqui de 161 mil em agosto, 583 em setembro, 411 mil em outubro. Aí o Drácula, o senhor também não sabe quem que é. Não. Tá. Que se for Humberto Costa, não foi o senhor também que pagou. Também não fui eu. 591 mil. Paulistinha, o senhor sabe quem é? Não sei. Saberia dizer se ele é o doleiro da Rua da Quitanda? Não sei. Não conheço essa pessoa. Não conhece? Não. Tá. Camponês... É o Vacari. É o Vacari. Tá. O Vacari consta aqui com pagamento de 1.463.000 em setembro. Isso aí foi alocado aí, eu não sei se por que no mundo real, eu não sei explicar. Existiria a possibilidade, o senhor saberia explicar essa possibilidade de que a companhia Aldebrecht teria adiantado pagamentos ao PT por outras fontes de recursos e depois debitado nessa conta desse contrato? Pode. Isso pode ter acontecido? Pode. E quem saberia explicar de onde teriam essas outras fontes de recursos? O César Rocha? Não, é o César, eu acredito que sim, o financeiro. Então, é possível que tenham sido adiantados esses valores por outras frentes, Isso. outras fontes da Aldebrecht. Isso. E, posteriormente, eles lançam nesse contrato para computar já na cota do percentual. Isso. Tá bom. Essas empresas aqui, Grand Flourish, o senhor sabe qual que é essa offshore? Não. O senhor não sabe de quem seria Grand Flourish? Não. Tá. A Grand Flourish ela vai explicar o que é Trenito, porque a Grand Flourish recebe pagamentos em julho, agosto, setembro, da ordem aqui de R$1 milhão e mais 2 milhões em dezembro. Não sei se foi algum pagamento antecipado em função do pedido do Eduardo Cunha, depois feito um acerto eu não sei. Mas aí, se isso aconteceu, o Eduardo Cunha desviou do seu canal de comunicação. Ele foi no outro canal e conseguiu adiantamento dele. Mas também não posso assegurar isso. Ok. Eu não posso... Tá bom. E aí,
O PAC, aí no ano seguinte, 2011, aí começam os pagamentos que o senhor aí tem conhecimento, que aí é o acelerado, que é o Teles. O Mário Miranda barra... Luiz Teles. Tá. Aí isso o senhor reconhece, então. 2011. Tá. E aí continuam os pagamentos para... Cota do PMDB. Cota do PMDB via mestre entre mim. Isso. Ok. E aí em 2012 continuam os pagamentos camponês. Artefato, te diz alguma coisa o nome dessa empresa? Não. Brooklet? Também não? Brooklet diz sim, era uma empresa acho que era uma empresa do Davi Arás, mas não estou aqui. Brooklet, o senhor acha que é do Davi Arás? Tá. E GVTEL? Não sei, não vou te falar. GVTEL estaria associado à cota do PMDB aqui. Não sei. Tá. A Tech Trade é a do Teles, Mário Miranda. Do Mário Miranda. Isso, que ele repassa para o Teles e repassou uma parte para o senhor. Tá. A Brooklet, o senhor acha que está associado ao Davi Arás? Arás. Tá. Tech Trade, GVTEL. Ok. Bom, ok. Então já repassamos a tabela aqui. Aí os pagamentos desses contratos se encerram no fim de 2012. Tá, ok. E aí, continuando nos anexos aqui, ainda temos 47 páginas que aí entram... Perdão, temos 45 páginas que são extratos. Aí o senhor desconhece esses extratos bancários. Foram fornecidos pela Odebrecht aqui. Credit Corp Bank no Panamá, o senhor... Não tenho esses detalhes. O senhor sabe que a Odebrecht comprou um banco no exterior? Não sei. Não sabe. Que mais? Antigua Bank, o senhor conhece esse banco? Não. Ok. Bom, tá bom. Então agora retomando, só para finalizar aqui, aí, os últimos dois tópicos desse anexo são uma situação com o João Augusto, que dá uma entrevista e que o senhor conversa com o Jorge Zelada sobre isso, e a revisão do valor do contrato, do escopo do contrato, em que aí o senhor cita aqui presidência da Petrobras, Roberto Gonçalves, que eu queria que o senhor abordasse os últimos dois temas para fechar o anexo. Tá. No assunto, em 9/8, eu pesquisei, em 9/8, eu fui almoçar com o Pedro Barujo, lá no Pobre Juan, que é um restaurante no Fashion Mall. E quando eu estava nesse almoço, eu recebi uma informação da nossa assessoria de imprensa que ia sair uma reportagem na época, bombástica, com uma série de declarações, informações prestadas pelo João Augusto. E aí me deu alguns detalhes e tal, eu fiquei preocupado, até comentei com o Barujo, pô, Barujo, como é que pode um negócio desse? Ele falando uma série de coisas que compromete até ele mesmo. Não entendi nada, né? Aí eu tinha um celular, liguei para ele, eu vi que ele estava no exterior. Eu falei, João Augusto, ele falou, eu estou sabendo. Eu falei, rapaz, você tem que voltar para cá rápido, porque isso aí que você... Se isso que eu estou sabendo for verdade, aí isso vai dar merda. Desculpa o termo. E aí desliguei o telefone e eu me lembro que no domingo, aí saiu a reportagem da época, foi realmente uma reportagem muito ruim para ele, e desgastante. E aí no domingo eu fui lá na casa do Zelada. Era dia dos pais, eu fiquei tão preocupado com isso, que eu falei, o João Augusto acho que enlouqueceu para falar isso tudo. Aí fui na casa do Zelada e, por surpresa minha, o Zelada disse que já sabia e também não estava entendendo nada. Que ia ser o dia dos pais, que
ia ser eu sentei até na sala dele, então ele me deu um cafezinho, aí eu fui embora para casa. E depois, conversando com o João Augusto, ele tinha me dito que esse repórter da época, quem apresentou ele na casa dele, lá em Brasília, foi Eduardo Cunha. E pediu para ele dar uma atenção ao repórter e tal. Então ele ficou meio assim, sem... Ele teve uma conversa com esse repórter da época e não sabia que estava sendo gravado. Isso ele falando, não sabia que estava sendo gravado. E teve uma conversa muito informal. E como ele tinha conhecido esse jornalista da época na casa do Eduardo Cunha, ele não tinha tomado as devidas precauções. Isso que ele me falou. Bom, foi isso? Foi isso, é. Tá. E em relação à revisão do escopo do contrato? Não, aí a Petrobras começou a vender, se desfazer dos ativos. E teve alguns ativos que ela não ia mais, resolveu não mais fazer o trabalho, reduzir o escopo do contrato. E aí, nessa época, a Graça já estava acumulando a diretoria internacional. Ela era presidente da Petrobras e acumulava a diretoria internacional da Petrobras. E ela nomeou o Roberto Gonçalves para ser o gerente executivo. E o Roberto Gonçalves, internacional. E o Roberto falou para mim, olha, Rogério, eu estou aqui com a missão, como teve uma redução de escopo e tudo, de transformar um pato em ganso. Assim, falando E o Roberto não teve nenhum tipo, Gonçalves, nenhum tipo de participação, de comissão e nada naquilo. Ele me disse, olha, nós não estamos em dúvida se esse contrato vai continuar ou não, mas era muito importante se o Marcelo tivesse uma reunião com a Graça, como ela está acumulando a presidência e a diretoria, para ver se ele consegue alguma informação, se esse contrato vai para frente ou não. Isso é um dado que me chama a atenção, porque até agora o senhor disse que praticamente tudo na sua área era resolvido pelo Márcio. Não, mas veja só. Aí ele pediu que o Marcelo fosse na Graça. Eu falei com o Márcio. O Márcio, olha, o Gonçalves está dando essa sugestão. Márcio, eu vou conversar com o Marcelo, se ele achar conveniente, ele vai dar um pulo, tem outros assuntos para tratar e trata desse também. O Marcelo fazia reuniões com a Petrobras também? Fazia. Com quem eram os interlocutores dele na Petrobras? Era mais na presidência da Petrobras. Pode nominar as pessoas com quem se reunia? Com o Gabriel teve reunião, com a Graça, com os diretores, com os presidentes na época do PT teve. E então o Marcelo teve uma reunião e o Márcio depois me passou. Olha, o Marcelo esteve com ela e eu não conversei com o Marcelo depois dessa reunião. E o projeto vai seguir. Mas essa reunião existiu? Existiu. E depois o Márcio me passou o resultado que o Marcelo passou para o Márcio. O Márcio não estava na reunião? Não. Só recebeu o relato do Marcelo? Marcelo me passou. Aí eu falei com o Gonçalves. Falei, olha, o que o Márcio contou para o senhor? Falou que o projeto ia continuar. O que mais? E que a Graça estaria informada que teve comissões para o PT e para a campanha do PMDB, comissões para o PMDB e também para o PT. Logo o Marcelo também estava informado. Estava informado. Com certeza. E aí... Como que, precisamente, quem fez chegar os detalhes de como essa informação chegou para a Graça Costa? A informação de que PT e PMDB levaram propina nesse contrato. Eu sei que a informação que o Márcio me passou é que o Marcelo tinha dito para ele que a Graça Forte estava informada das propinas. O PT e o PMDB. Você não sabe como chegou nela? Não sei. Tá. E aí, a postura da Graça Forte era rever o escopo
em função Mas não instaurou nenhuma investigação para ir atrás de saber se foi pago ou não propina. Não, porque é difícil num ambiente de empresa. Eles fizeram uma comissão interna de apuração, que eles chamam de CIA. E aí, mas é difícil encontrar esse rastro de propina, essas coisas, não encontra, né? Só com outros instrumentos que pode chegar. Só teve essa informação, então, de que teria chegado a Graça Potter a informação. Tá. E aí o escopo foi de fato reduzido? O escopo foi reduzido, porque a Petrobras vendeu os ativos. Aí não tinha mais razão de... E aí os 800 milhões viraram 481 milhões. E a propina que era 8 virou 16. Pagou antecipado. Pagou antecipado a propina. Aí o contrato ficou com resultado péssimo. Os 8% viraram 16%. Ficou com resultado péssimo. Aí o contrato acabou também. Acabou. Que ano que acabou? Acabou logo depois. 2012 aí? 2012, 2013. Tá. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação a esse anexo 1? Não. Jogado? Ok, então encerramos a parte 2 de gravação de vídeo referente ao anexo 1, Rogério Santos Araújo, e passar as assinaturas do termo de colaboração.